Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Suelen Feitosa, fisioterapeuta, doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo. Vamos falar de incontinência urinária, não é verdade? Vamos, Mônica, muito obrigada pelo convite. Vai ser muito legal, eu acho que muitas mulheres apresentam esse problema. Ele é mais comum depois de uma certa idade? Sim, ele é mais comum em idosas, né? A taxa de prevalência é em torno de 30%. Mas também pode acontecer em mulheres mais jovens, não só em idosas. Então, vamos começar falando assim, o que é a incontinência urinária? A incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina, quando a urina escapa. Isso pode acontecer em situações de esforço, quando tosse, quando espirra, quando faz atividade física. Ou a mulher pode ter uma vontade incontrolável de urinar e perder a urina no caminho para o banheiro. Mas tem mais de um tipo de incontinência urinária? Tem. Essa perda aos esforços, quando tosse, quando espirra, é incontinência urinária de esforço. E essa vontade incontrolável de urinar pode vir associada com a vontade frequente, quando a mulher vai muitas vezes ao banheiro. Isso é chamado de bexiga hiperativa. Né, de uma síndrome de bexiga hiperativa. Certo. Me fala uma coisa, Suelen. Como e por que ocorre a incontinência urinária? A incontinência urinária de esforço, que é a perda na atividade física, aos esforços, ocorre por uma deficiência muscular. Né? A gente consegue segurar a urina e a bexiga é sustentada por músculos. Então, a gente vê aqui nesse desenho a região pélvica, né? A uretra, a vagina e o ânus. Atrás disso tudo, a gente tem alguns músculos que fazem a sustentação, né, da bexiga, do reto e do útero, e eles fazem o fechamento desses orifícios, né, do ânus, da vagina e da uretra. Então, principalmente esse feixe muscular em forma de rede. Então, com a ação muscular, com a contração desse músculo, a gente tem o fechamento da uretra. E quando esse músculo está ineficiente, acontece essa perda aos esforços. A gente não tem uma boa sustentação desses órgãos e o fechamento da uretra. Quando a mulher tem essa vontade frequente de urinar, essa vontade incontrolável, o problema pode estar associado também ao músculo que fica dentro da bexiga. É um músculo de controle involuntário, por exemplo, como se fosse o músculo do intestino. Aí aqui a gente tem a bexiga e aqui dentro dela tem o músculo de controle involuntário. Esse músculo, quando ele faz a contração, a mulher tem a vontade de urinar. Então, ele pode contrair involuntariamente várias vezes, de forma desordenada. Como se fosse uma bexiga neurogênica? Isso, em casos neurológicos também é o mesmo problema. Quando tem lesão medular, é o mesmo problema que ocorre. Nossa. É um problema parecido. Agora, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco é a gestação. Então, o fato da mulher gestar, ao aumento da pressão com o aumento do abdômen, a gente tem uma sobrecarga para essa musculatura, que essa musculatura está bem embaixo do corpo, né? Do pubis ao final da coluna. Então, ela suporta todos os órgãos e o abdômen. Então, a gente tem essa sobrecarga. O número os partos normais, né? Só a gestação em si já é um fator de risco, mas o parto normal é outro fator. O envelhecimento, né, com a diminuição do estrogênio, a gente tem esse déficit muscular. Cirurgias pélvicas, né, que foram realizadas, que podem mudar essa dinâmica estrutural. Exercícios de impacto. Então, a gente já tem evidência científica que corredoras,
quem faz exercício de halterofilismo, exercício muito pesado, também tem chance de ter incontinência urinária, porque tem muita sobrecarga. Agora, qual é a prevalência, né, dessa incontinência urinária? É muito grande em gestantes. Geralmente, as gestantes apresentam incontinência durante a gestação. Aí elas podem ou não continuar incontinentes depois, né? Boa parte recupera, mas aí no envelhecimento pode acontecer novamente. Então, nessas populações. Entendi. Então, não é toda mulher que vai ter incontinência? Não, não é toda mulher. E também tem um fator genético. Se a avó, a mãe teve, é provável que a filha tenha, por uma deficiência genética desses tecidos estruturais. Entendi. Agora, uma mulher que teve partos normais, ela vai estar com mais probabilidade de ter uma incontinência do que uma mulher, por exemplo, que não teve parto normal? Sim. É um fator de risco, parto normal. Entendi. Bom, mas nós vamos falar sobre tratamento no nosso próximo bloco. Ok. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, hoje eu gostaria de falar sobre o uso da área comum. O que é a área comum? A área comum, Mônica, é uma questão que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas seriam todas aquelas áreas descritas na Convenção Condominial para uso da coletividade ou que servem a toda a coletividade. Então vamos deixar um exemplo bem claro. A parte de cima do prédio. Tem prédios que não tem telhado, tem a laje. Aquela última laje lá é área comum. A parte de baixo, os corredores, hall de entrada, circulação, isso é tudo área comum. Quando você não tem, por exemplo, na garagem, vagas privativas, todas elas são áreas comuns. E como é que ela deve ser usada? Tá, aí você tem a questão do uso. Se eu tenho uso, por exemplo, das vagas de garagem, que ela é indefinido ou indeterminada, aquela questão da garagem rotativa, não tenho um local específico para parar o carro. Eu não posso privatizar essa área, a princípio. Mas o condomínio pode decidir, o condômino, eu tenho lá um espaço comum que para ser acessado tem que passar por dentro da minha unidade. Eu posso fazer, isso acontece muitas vezes, depende da construção, eu posso fazer com que esse condômino que vai se utilizar sozinho daquela área, ou alguns condôminos, a lei dá a seguinte situação. Quando eu uso exclusivamente aquela área, eu vou ser aumentado no meu condomínio, no valor do percentual da área que eu estou aproveitando. Mas aí os outros podem usar essa área? Não, quem vai usar privativamente vai ser aquele condômino, mas ele vai pagar por esse uso. Que é o caso, às vezes, de um apartamento térreo que tem um determinado, no fundo, tem uma garagem, um jardim. Então, mas aí nessas questões, quando você tem a garagem, ou na parte de baixo principalmente, ela pode ser usada com exclusividade desde que ela não impeça a livre circulação. Por exemplo, no caso do incêndio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito obrigada. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Maria. Vamos para um rápido intervalo. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.